Amém, irmãos? Vem comigo então, segunda parte da série Eu Edificarei Minha Igreja, o tema do ano. E nós temos o tema do ano com base em Mateus 16, versículo 18, quando Jesus fala assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! E eu preciso também compreender que isso é muito profundo, irmão. Nós precisamos entrar dentro dessa palavra e pegar, garimpar ali dentro de um versículo simples, garimpar verdades que nos sustentem. E eu quero trabalhar um pouco hoje no segundo tema da mensagem. Eu não sei se conseguimos lá fazer, porque nosso computador resolveu bugar hoje de manhã. Assim, ele tem vontade própria, o abençoado. Mas já vai parar já vamos consertar o facho dele. E não sei se tem o PowerPoint, se ele vai conseguir, mas o tema da segunda mensagem é o fundamento e o construtor. Tá ali. O fundamento e o construtor. Então a gente precisa compreender cada vez mais o que Jesus está falando naquele momento. Quem estava na mensagem de Natal vai lembrar que quando o diabo enganou Adão e Eva, e eles pecaram contra Deus, Deus interferiu ali e falou assim: olha, o filho dessa mulher, eu vou botar inimizade entre você e ela, e o filho dela vai esmagar a tua cabeça. Quem lembra disso? Gênesis. Aí no Natal, quem nasceu? O filho da mulher, aquele que ia esmagar a cabeça do diabo. Aleluia. Amém? Agora, depois que ele nasceu, ele passou um tempo em off. Você não vê a história de Jesus criança, adolescente. Você só vê nos evangelhos que ele crescia em graça e estatura diante dos homens e de Deus. E temos alguns episódios dele com 12 anos e tal. Agora, eu queria ministrar hoje sobre o eu sou. O eu edificarei a igreja. Eu lhe digo, Pedro, você, babá, e edificarei minha igreja. Esse sujeito dessa frase, o eu. E eu sentei para que eu gosto de fazer meu esboço com caderno e caneta. Bíblia, caderno e caneta. E celular para pesquisa rápida. Aí, meu irmão, eu não consegui. Eu não conseguia falar sobre o eu sou. É muita coisa. E ao mesmo tempo, é uma única coisa. Eu sou. Quando você vai falar do eu edificarei minha igreja, de quem que é? É o eu sou. Aquele que criou o mundo, aquele que criou o universo, aquele que botou fogo no sol. Eu falei, cara, como que eu vou falar desse Deus? Não tem muito como falar. Ele é. A única coisa que eu posso fazer é gerar fome e sede para conhecê-lo. Eu falei, entendi, Espírito Santo, o que você quer que eu fale? Aí eu trouxe essa mensagem. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus chegou e falou: olha, mundo, olhe, homens, o Pai lá no céu, através do Filho, vai edificar uma construção, e a gente sabe que não é física, que somente o céu pode fazer. E o fundamento dessa construção é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que eles sabiam muito bem o que significava o Cristo. Quando você pergunta para um judeu o que é o Cristo, ou quem é o Cristo, eles sabem o peso que isso tem. Por quê? Porque é o Redentor. É o que vai unir todas as coisas. É o que vai trazer o governo de volta para o Senhor. Então, ele falou: o próprio Deus, vai edificar uma obra que traria uma forma dos homens acessarem o céu. O céu estava lá, os homens estavam aqui, e esse Jesus veio e vai construir uma obra capaz de acessar o céu. Então, João 3,16, você já conhece o texto, nós lemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui tem algo interessante. O que motivou Deus? O que motivou Deus a salvar o mundo? O texto responde: o amor. Agora, eu estava conversando hoje de manhã aqui
texto que nós lemos em Isaías fala que Deus agradou em moer Jesus. Deus quis que Jesus morresse na cruz, por mim e por você. Aí veio a pergunta: será que Deus realmente queria que Jesus fosse morto daquela forma? Aí eu parei e pensei, eu acho que no princípio Ele não queria, só que o fato de pensar isso me fez entender ainda mais o amor de Jesus por mim. Porque Deus não queria sacrificar Jesus, mas por causa da alegria que lhe fora proposta, ou seja, nós estarmos com Ele, Ele se agradou em moer Jesus. E sabe, irmãos, nós vivemos um tempo de amortecimento dessas verdades. Nós vivemos um tempo onde essas verdades estão ficando atrás de uma névoa, atrás de uma nuvem de distrações. E isso é perigoso, porque são essas verdades que nos estabelecem no reino de Deus. Essas são as verdades que são firmes fundamentos para a vida cristã. Tudo sai dessas verdades. E eu queria falar um pouco sobre as mais profundas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Então nós entendemos que foi o amor de Deus a motivação de Jesus ter vindo ao mundo, morrido da forma que morreu, tudo para que se cumprisse as Escrituras, e aconteceu. Então Jesus veio, cresceu ali, criança, adolescente, com 30 anos, ele é batizado e tudo mais, morre pelos nossos pecados, e por não ter conhecido o pecado, o inferno não pôde detê-lo, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu. Só que Jesus não tinha pecado, então a morte não pôde detê-lo, e o poder de Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Você está entendendo de que Jesus que eu estou falando? Amém? Eu estou falando desse Jesus, não Jesus de uma música, não Jesus de um pregador, não o Jesus da Bíblia. Amém? Então no terceiro dia ele ressuscitou, e a morte ele venceu. Aleluia. Sabemos que ele se batizou aos 30 anos. Após o seu batismo, ele dá início ao seu ministério. João Batista, a voz que clama no deserto, estava lá. O cara que tinha direito a uma vida sacerdotal, com linho fino, com a melhor comida. Ele não teria vinha, ele não teria propriedades, não teria animais, mas ele teria tudo, porque o cuidado dele era o cuidado com Deus. E ele se abdicou disso, dessa herança, e foi ser a voz que clama no deserto. Atendeu ao chamado e foi viver vestido de roupa de camelo, comendo gafanhoto com mel. Interessante, né? É terra que emana leite e mel, e gafanhoto é tido na Bíblia como praga. A voz que clama no deserto come o diabo com a promessa, irmão. Parou a pensar nisso? Ele comia gafanhoto com mel. Ah, é, capeta, você quer me travar? Então pega a promessa, vou comer você agora com a promessa. Irmãos, as Escrituras contam a história do que Jesus fez dos 30 aos 33 e alguns meses, quando ele morreu. Temos 4 evangelhos na nossa Bíblia, 4 evangelhos. Cada um traz uma abordagem e uma revelação de facetas diferentes de quem é Jesus, mas todos eles trazem na essência que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos eles. Eu gosto muito do evangelho de Lucas, porque Lucas, como ele era médico, ele é mais detalhista em alguns detalhes, mas eu também gosto de Mateus, porque Mateus mostra essa virtude que é Jesus. E João mostra o amor de Jesus, muito forte. Então, nessa leitura, né, nós vimos que tanto num evangelho como no outro, todos eles, a gente vê a mesma coisa, que Jesus, nesses 3 anos que ele ficou aqui na terra, ele fez vários milagres. Ele ressuscitou morto, ele confrontou os fariseus, os saduceus, os jebuseus, os irmãozeus, tudo. Ele confrontou tudo, ele fez de tudo. Agora, tem uma coisa que ele deixou claro, e foi o principal que ele fez: ele reproduziu-se na vida de outras pessoas. O Filho de Deus reproduziu a sua divindade nos outros.
E o Filho de Deus, Ele criou no homem um território que pudesse habitar santo. Das suas palavras está tudo o que o homem precisa para que o céu habite no homem e o homem possa fazer na terra o que somente o céu pode fazer. Você está aí comigo? Nessa reprodução, Jesus deixou uma das instruções mais poderosas e, na minha opinião, uma das instruções mais consoladoras que existem. Poderosa e consoladora. Em João, capítulo 14, no versículo 10, um pouco antes, Jesus está conversando sobre ele, o Pai e ele, e de repente um dos seus discípulos se dava ali e fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E daí no versículo 10 em diante, Jesus responde: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as minhas obras. Olha isso aqui, faz as suas obras. Olha isso aqui, irmãos. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai permanece em mim, que permanece em mim, faz as suas obras. Versículo 11: creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Deixa eu pegar esse versículo 12 aqui, quero falar algo para nós. Cadê o 12? Vixe, cadê o 12? Não está aí. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Sabe por que eu vejo muito crente desanimar? Ah, pastor, isso é o que você acha. Tá bom, espera vir um outro grande aí falar para você crer. Aí transforme a sua casa e a sua vida numa Nazaré. Sabe o que eu vejo muitos crentes desanimarem? Porque a obra que eles querem fazer tem que ser visível. Porque a obra que eles fazem, as pessoas precisam ver. Se as pessoas não verem as multidões, uau, aquele pastor não serve. Irmãos, eu já conheci pastores de igrejas gigantes que são hipócritas e adúlteros. E eu já conheci pastores de igreja pequenininha. Não que é legal ter igreja pequena, não, a igreja tem que ser todas elas gigantes, cheia de gente, porque é povo que vai para o céu. Amém? Mas eu já vi pastores que viram o seu dom muito mestral, muito pastoral. Então a igreja acaba sendo pequena, mas são homens irrepreensíveis. Homens que gastam as suas vidas por amor de uma vida. Sabe por que muitas vezes a gente desanima? Porque se ninguém vier bater nas nossas costas, dar parabéns por aquilo que eu estou fazendo para o Senhor, e eu desanimo. Sabe por quê? Porque nós não entendemos que Jesus Cristo falou: vocês farão obras maiores. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Me faça uma pergunta. Alguém aqui já andou sobre a água? Não? Ué? Jesus falou que nós ia fazer obra maior. Ah, isso não foi obra, pastor, foi sinais. Whatever. Então tá bom, alguém aqui já ressuscitou um morto? Tipo assim, o cara já está fedendo lá dentro do negócio, 4 dias lá enterrado, e você falou: fulano, saia para fora, e o cara saiu andando. Alguém já fez? Não, eu não fiz. Agora, nós estamos fazendo obras maiores, sim ou não? Não responde. Sim. Sim. Nós estamos fazendo obras maiores. Talvez nós não estamos vendo alguém andar sobre as águas. Talvez não estamos vendo muitos. Acontece. Gente ressuscitando o morto. Agora, olhe quantas famílias estão aqui que estavam destruídas e hoje servem ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque isso não é obra de mão humana, isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra da igreja.
A gente quer que a obra seja vista, a gente quer que veja. E aí se não vê, não faz. Não, irmão, faça. Porque o Senhor falou que são obras maiores. O Senhor falou. E pronto. Talvez ninguém vai ver, mas o Senhor está vendo. Amém? Versículo 13. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Versículo 15. Uau! Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Uma vez eu fiquei 2 anos nesse versículo. E voltava, ruminando, meditando, estudando, ouvindo ministrações, procurando livros que falassem sobre isso. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Você veja que Jesus, ele coloca um "se" na frente, ou um "se", que uma vez um cara veio falar para mim no final do culto: pastor, o senhor pregou errado. Eu falei: por quê? Você falou "se" e está escrito "se". Eu falei: tá bom, irmão, me perdoe, próxima vez eu falo "se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos", ponto, pronto, aí acabou o problema. Né? Pô, me ajude, cara. Pô, o cara veio brigar comigo, irmão. Jesus fala assim: "se". Essa mensagem de hoje é para você sair daqui com pelo menos uma pulga em cada orelha. É para você sair daqui com algumas interrogações. Não, eu não quero gerar um peso sobre você, para que você saia daqui falando: poxa, eu fui para o culto hoje e saí mais pesado do que eu entrei. Mas, se esse peso for dos fardos que você ainda carrega, então que fique nas suas costas, até você entender que se você amar Jesus, você guarda os seus mandamentos. Que ele falou: se vocês me amam. Eu queria falar sobre essa indagação que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus aponta aqui para uma atitude responsiva de quem ama Jesus. Existe uma atitude de quem ama Jesus que é resposta, que é consequência, que Jesus deixou como ligado, consequência. Se me ama, vocês guardam. Então Jesus deixa claro que o amor a Ele reflete em uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. E nós vivemos uma geração, irmão. Eu sei que você já está cansado de ouvir, principalmente os jovens, mas é bom que ouça, até entender bem mesmo, que entrar flácida, gelatinosa, mimizenta, de cristal, que não aceita ofensa nenhuma. Irmãos, e quando Deus te ofender, meu Deus, Deus não ofende, Ele quem faz a ferida, e também é Ele quem ata. E quando Deus te ofender, e quando aquilo que você, eu vou falar um pouco sobre isso na frente, que você tinha tanta fé, não era aquilo que Jesus queria que você tivesse fé, e Ele tirar de você. Versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. Jesus sabia que não estaria aqui para sempre, que iria para a direita de Deus, e que estaria até o grande e terrível dia do Senhor, Ele estaria sentado à direita de Deus. Ele sabia. Outra coisa, Jesus também sabia que era impossível para nós fazer as coisas do céu sem Ele, porque Ele falou que o Filho não faz nada sem ver o Pai fazer. E Ele também falou, também instruiu os seus discípulos e falou: meus discípulos queridos, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus sabe que é impossível fazer na terra algo que só o céu faz, a não ser que o céu esteja na terra.
Compreendeu essa dinâmica? Interessante que Jesus fala para sempre, né? Agora, ele fala: enviarei um outro consolador. Que consolador é esse? O versículo 17 responde, muitos de vocês já sabem. Versículo 17: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, estará com vocês. Irmão, tem um negócio nesse versículo. O Espírito da verdade. Veja que interessante, a verdade tem um espírito, mas a mentira também tem. É o pai da mentira, é o diabo. E o pai da mentira tem contado tanta mentira, irmão, tanta mentira, tanta mentira. Ai, pastor, você está falando tanto disso. Vou falar, porque nós estamos vivendo o tempo de Mateus 24 e 25. É necessário que os púlpitos alertem a igreja da manifestação do mistério da iniquidade. É necessário que os púlpitos falem para a igreja: não se deixem enganar, estejam vigilantes. É necessário que os púlpitos queimem, não somente do Maranata, mas o que acontece durante o Maranata também, densas trevas. É necessário saber essas verdades. O Senhor está edificando a sua igreja, e a edificação da igreja está sobre alicerces poderosos, fortes, inabaláveis. Veja o restante do verso, irmão. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Agora, por que o mundo não pode receber? Porque não o vê. O mundo não recebe o Espírito Santo porque não vê. Aqui o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós estamos aprendendo, nós aqui não, em nome de Jesus, em muitos lugares também não, mas a gente percebe crescendo isso. Ao mesmo tempo que está crescendo essas mensagens de alerta, de wake up, de acorda, também continua uma mensagem massageando o ego, uma mensagem diminuindo a essência do Espírito do Santo na terra, a essência da obra dele no homem, e colocando o homem no meio. Veja que o mundo não recebe porque não vê e não o conhece. E que Jesus estava falando assim, antes de sair com Pedro, conversar com os discípulos perguntarem, ele perguntava para você: quem dizem os homens que eu sou? E depois: quem dizem vocês que eu sou? Ele estava conversando com os fariseus, os judeus lá. Nos dá um sinal, porque se o Senhor nos der um sinal, nós vamos crer. Geração incrédula, hipócritas, vocês pedem um sinal, mas nem um sinal vos será dado, exceto o sinal de Jonas. Passa um tempo, no mesmo contexto, eles saem dali e vão para outro lugar. Jesus vira para os seus discípulos, vocês já sabem, nós pregamos sobre isso. Que dizem os homens que eu sou? É isso, e vocês o que dizem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Revelação, falamos domingo passado, a importância da revelação do que Deus está fazendo. E sobre esta pedra eu edificarei, sobre esse firme fundamento eu edificarei a minha igreja. Agora, quando nós cristãos, que temos nossa fé em Cristo, começamos a achar que a nossa fé está baseada na conquista de coisas, e quando as coisas forem retiradas, quando o texto de Hebreus começar a acontecer, aquele que prometeu abalar a terra, mais uma vez promete que vai abalar todas as coisas abaláveis, e vai retirar tudo que é abalável para estabelecer o que é inabalável. E quando as coisas que são abaláveis forem começarem a serem tiradas da terra, aí pastor, esse papo é muito místico, esse papo é bíblico, esse papo é atual, porque é o que nós estamos vivendo para os próximos dias. Talvez não seja amanhã, irmão, talvez não seja nos próximos 10 anos, mas está muito mais perto do que a gente imagina. E quando as coisas abaláveis forem tiradas, e a nossa fé estava enraizada em coisa que é abalável,
E quando as coisas, hoje eles não podem entrar na nossa propriedade e tirar a propriedade da igreja, mas daqui a um tempo, quando eles mexerem na lei e começarem a tirar a propriedade da igreja, tu é crente, você tem 2 casas, não, essa segunda casa aqui não é tua mais, vou dar para outra pessoa, que teu Senhor falou para você dar as tuas coisas. O que vai atrair a tribulação para a igreja, a perseguição, não é a mentira, é a verdade. É a verdade que vai atrair a tribulação para a igreja. E quando começar a acontecer isso, vai fazer o quê? Onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Jesus Cristo está nos alertando que o mundo não recebe o Espírito Santo porque não vê e não conhece. Mas Jesus falou assim: mas vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Ele habita com vocês e estará com vocês. Nós cremos, por isso nós falamos, e Ele está conosco. Amém, irmãos? Versículo 11:1 fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Me responde uma coisa: alguém está vendo Jesus? A pessoa de Jesus? Não. Jesus está sentado com Deus lá no trono, lá direito dele, esperando para voltar. Quem está aqui é o Espírito Santo, amém? Então ele falou que Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa rocha eu estabelecerei a minha igreja, sobre esse firme fundamento eu vou estabelecer a minha igreja. Onde está Jesus? Está vendo como Jesus sabia que ia ser muito difícil para a igreja viver igreja, ser igreja, principalmente nos tempos que vamos entrar, sem a presença do Espírito Santo, sem ter, sem conhecer. É impossível. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim. Eu não vi a igreja ser arrebatada, mas eu creio que a igreja será levada gloriosa para o céu. Eu não vi ainda a manifestação do reino de Deus da forma que o Senhor tem gerado em meu coração na nossa cidade, mas eu creio e eu não vou parar. Ah, pastor, mas é muito por que o pastor fala tanto isso? Porque é isso que Jesus quer. E se você não concorda com isso, porque eu falo demais, você está convidado a ir para onde você quiser. Mas aqui nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, até Ele voltar. Até Ele voltar, nós vamos fazer obras maiores. Não ache que a construção do prédio novo é o nosso objetivo, irmão, não. Videira, Jesus falou. Presta atenção, irmão, depois você reclama da mensagem. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. Só que videira não é pé de melancia que dá fruto na terra. Videira precisa de treliça, de estrutura. Sabe o que Deus falou ao meu coração quando a primeira vez que lançamos o projeto Atos em Ação, Complexo Paz? Ele falou bem assim no meu coração: eu já estou lá, só estou esperando vocês. Eu já fiz, eu só estou esperando vocês estarem prontos. Daquele dia em diante eu comecei a ser muito intencional em deixar a igreja pronta. Por quê? Porque nós vamos ocupar uma estrutura top. Não é top, não é mega top, é super top. Como diz o pastor Eibe, da prateleira de cima. É super top. Agora, a nossa obra não é a treliça, não é a construção. A nossa obra são os brotos. Eu trabalhei, irmão, podando uva. Outro dia, em particular, eu converso sobre o que Deus me ensinou na poda de um vinhar inteirinho, lá na Nova Zelândia. Eu e a Fran, e uma colombiana, muito louca, podamos um vinhar inteiro de uva. Aprendi muito lá. Jesus é o firme fundamento. Enquanto Jesus não voltar,
nós vamos ganhar almas para Jesus. Nós vamos nos gastar e nos deixar gastar em investir em vidas. Em vidas. O ministério existe, os ministérios existem sim, só que eles não podem ser o nosso investimento maior. Nosso investimento maior tem que ser nas vidas. E o investimento nas vidas gera um ministério. Vamos continuar aqui, porque meu tempo está indo para o vinagre. Agora, a fé em Jesus é o firme fundamento da obra de Deus na terra. Como eu falei, Jesus foi, ficou aqui. A fé nele é o firme fundamento. A fé nos leva a amá-lo e querer conhecê-lo mais e mais. E o caminho do conhecimento de Deus é no território do amor. O caminho do conhecimento de Deus é no território do amor. Ele é pavimentado por princípios de amor. E a gente acha que amor é aí que eu falo conversando com os nossos amigos que são americanos, você vê a diferença. Do Brasil é mimizento, sabe? Acha que amor é melar. Acha que amor é assim, ó, tadinho, olha, chezinho, ó, bochinho. Não, não é isso não, irmão. Há tempo para todas as coisas, inclusive para melar. Tem hora que você tem que melar, ó, poxa, deita e vem com o papai, vamos chorar. Está tudo certo. Há tempo para isso. Mas é tempo para, ei, levanta rapaz e vamos trabalhar. É tempo de, não irmão, senta aí. Eu vivo brigando com o João para descansar, porque não para esse abençoado. Hoje você vai dormir. Não, mas fulano vai esperar. Porque se você morrer, ele vai ter que arranjar um outro João para matar. Vai dormir. Amém. É a mãe dele. Sabe, irmão, há tempo. E a gente aprendeu a conhecer Jesus, sabe aonde? No pregador. Nossa, esse pregador é um bicho. Essa música, meu Deus, como me toca. Glória a Deus, irmão. Irmão, não tem problema a música tocar o coração da gente. Não tem problema. É tudo de bom. Tem dia que eu estou meio azedo. Sabe que música eu gosto de ouvir? Além do rio azul. Quem conhece? Isso é. As ruas são de ouro e de cristais. Não é vida, ali tudo é paz. Forte choro, nunca mais. Ó, me arrepia. Lá no céu, irmão. Lá no céu, está cantando do céu. Lá acabou essa firulagem toda. Lá nós vamos receber o prêmio do que nós fizemos pela fé que nós vivemos. É lá o prêmio, não é aqui. Agora, lembra da atitude de quem ama Jesus, obediência aos mandamentos? Eu queria ler com você. Jesus sabia que não ia ser difícil, por isso ele enviou outro consolador, falou que não nos deixaria órfãos, vou ter que correr aqui. Agora, existem condições para que essas verdades se manifestem no nosso coração. Não existe comunhão, irmãos, entre Deus e trevas. Não existe. Deus não se mistura. Eu estava conversando hoje com uma irmã. Falei, o pior momento que eu vejo, o momento mais difícil que eu vejo na Bíblia, irmão, não é as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, não. Assim, eu não tenho dimensão do que é isso, mas o fato de experimentar, devido a um pecado, aquela falta daquela presença maravilhosa de Jesus na vida, me faz entender o porquê que Jesus, desesperado naquela cruz, gritou: Elohim, Elohim, lema sabachthani, Eloá, 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 por que me abandonaste? Meu pai, por que me abandonaste? Porque aquele que estava antes da fundação do mundo e estará para todo sempre, naquele exato momento, ele não estava com o Pai. Por quê? Porque naquele momento da crucificação, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E Deus, a parte divina de Jesus, saiu. Ficou só o homem. Um ser que é de eternidade a eternidade. E num momento, de repente, ele foi 100% humano.
Por causa de você, de mim. Aí por isso que ele falou: se vocês me amam, vocês vão guardar meus mandamentos. Porque a única forma de viver o que eu me propus a trazer para vocês é: me amem e obedeçam os meus mandamentos. E nós temos uma tendência a olhar para os 10 mandamentos da catequese. Não roubará, não roubará, não faz isso, não faz aquilo. Não, irmão, aquilo estava escrito numa tábua de pedra, aquilo estava escrito, estampado de forma que quando você, aqui dentro você podia pensar o que você quisesse, mas fez o pecado, está condenado. Vai lá, mata um bichinho, faz isso aqui, tal, passa tantos dias lá, purifica teu pecado, está tudo bem. Aí Deus inventa de falar assim: eu vou trocar o coração do homem, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e vou pôr sobre ele um novo espírito. E as leis que estavam escritas em tábuas de pedra agora estão impressas no coração do homem. Ou seja, o que antes condenava quando você fazia, hoje não condena dentro, hoje constrange de dentro para fora. Eu não sei qual que é o pior. Eu acho que é pior ninguém viu o que você fez, mas aqui dentro você fala: bah. Aí não tem nem coragem de falar assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque você sabe. Você sabe o que fez. Vai lá, confessa, arruma. Agora, olha a condição aqui, versículo 21. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Aquele, galera, jogou: aquele que me ama. E comecem os jogos. Aquele que me ama, ele deixou aberto. A escolha é nossa. Por isso que eu vejo crente, magoado, porque isso, porque aquilo, é porque no fundo está querendo responsabilizar alguém de amar Jesus no lugar dele. A decisão é sua. E amor sempre foi uma decisão. Amor nunca foi um sentimento. Amor sempre foi uma atitude. Amar, irmão, é atitude. E amar a Deus é a mesma coisa, é uma atitude. É uma resposta. É uma atitude de ir em direção a isso, de falar: aquele que tem os meus mandamentos. Agora, quem tem os mandamentos? Aí vem a pergunta. Eu ia fechar um pouco mais aqui o negócio, mas é melhor não. Irmão, quem tem um celular aí? Não precisa falar na mão, mas quem tem celular? No Brasil, irmãos, você tem 498 mil aplicativos de Bíblia. Simples. Baixe a Bíblia e comece a ler. E você vai conhecer os mandamentos de Jesus. Ou seja, nós temos os mandamentos de Jesus. Não, pastor, isso que tem no coração. Não, isso é a segunda parte. E os guarda. E os guarda. Ele tem, mas ele não só tem, como ele guarda. E a palavra guardar não é pôr no bolso, é colocar dentro do lugar que Deus preparou para receber essa palavra. O coração. Nós temos em tudo quanto é lugar. Agora a pergunta é: nós temos guardado? Como eu falei, irmão, eu peço perdão se você está a primeira vez aqui hoje, pega uma palavra assim sacudida dessa, mas realmente essa mensagem ela não é conclusiva, ela é para gerar fome e sede. O Senhor falou que haveria um tempo de fome e sede na terra, e não é fome e sede de água e de comida, mas é da palavra. Então eu quero ser o sal da terra, eu quero ser aquele que dá sede. Eu lembro que eu estava, dos primeiros discipulados que eu estava fazendo com alguns irmãos aqui de Guaratuba, o Espírito Santo falou assim: põe sal na boca dele. Eu falei: põe sal. Eu falei: vou lá pegar o sal. Ele: não é assim.
Ia pegar sal e dar pro cara comer, né? Põe sal. Eu falei, mas assim, põe a minha palavra diante dele. Se ele derreter, ele é lesma. Se ele ficar com sede, ele é escolhido do meu Pai. Tá bom, Deus, qual sal? Essa. Eu falei, uau. Irmão, hein, que irmão? Seguinte, irmão. O Senhor pediu para dar essa palavra para você. Qual é essa? Toma. Pá, 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 pá. O cara caiu de joelho no chão, começou a orar. Falou, meu Deus, o Senhor falou para mim que é isso que eu precisava viver. Eu falei, gente, é escolhido de Deus. Aleluia. Versículo 24 de João 14. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. 25, tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Versículo 26. Mas o Consolador, aquele que ele falou nos versículos anteriores, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. E fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Igreja amada, olha aqui para mim. Você viu Jesus sentando numa pedra ou em cima de um barco falando verdades para você? Viu ou não viu? Não. Agora, quando nós lemos lá em João, no início, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a palavra prometida se tornou carne e habitou entre nós. Jesus veio, a palavra revelada, manifestada veio. Aí Jesus reproduziu os seus discípulos e fala assim: discípulos amados, vai vir um Consolador que vai te lembrar tudo que eu ensinei para vocês, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Sabe por quê, meus discípulos? Porque é impossível para vocês. Eu vim aqui, eu experimentei ser um homem igual a você. Eu vi que não é fácil. Não é fácil. Então eu sei, não tem como você fazer sozinho. Então eu vou enviar outro Consolador. Fique sussa, você não vai ficar sozinho. Mas você tem que conhecer as coisas que eu falei. Irmãos, nós temos, eu não estou fazendo apologia a não fazer, tá, irmão? Leitura de livro, faça. Ouvir, bom, quem me conhece sabe, eu amo música. Não toco, não canto bulufas, mas amo música. Mas a verdadeiro Jesus se revela quando você se debruça sobre a sua palavra. Eu acho que foi Heloísa Rosa que ela falou assim: eu não procuro por coroas e nem pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. O que ela está falando? Eu não quero buscar a coroa do irmão que está ali, a fonte que jorra ali. Eu vou pagar conferência para as fontes que jorram lá. Eu vou lá, irmão. Eu não estou falando que você não pode fazer isso, faça. Mas mais do que isso, conheça o Jesus que está aí na tua Bíblia. Porque o Espírito Santo só vai poder te lembrar daquilo que você ouviu, daquilo que você leu, daquilo que você conhece. Vai chegar situações na sua vida que a hora que você vai tomar uma decisão ou fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai lembrar: olha, o Senhor Jesus falou que não é assim, falou que é assim. É verdade, eu li. Alguns vão dizer: eu li lá no 2 Timóteo capítulo 2 versículo tal a tal. E também tem uns que vão fazer isso. Glória a Deus, que bom que tem cara assim, para edificar os santos na igreja, como no corpo, o dom mestral, aleluia. Outros não vão lembrar do endereço, mas vão lembrar da palavra. O Consolador, ele vai operar na sua vida, tentando te lembrar de coisas que você precisa saber. Qual dela? Leia a Bíblia. Se debruce sobre a palavra. Conheça as escrituras que você está conhecendo o Senhor. Não a do pastor, não da música, não do mega pastor, não do coach, não dizer. Aqui Jesus se revela quando você ama e Ele vem e se manifesta a você através das escrituras. Leia.
medite, estude. Deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Não vou ler até o final. Agora, Senhor, pastor, então qual que é o mandamento que Jesus falou? Esse é o tema da semana que vem. Mas eu vou só ler. Esse é o tema da semana que vem, da pregação que vem. Um mandamento. O Senhor falou em Oséias que Ele colocaria um prumo no meio do seu povo. Eu colocarei um prumo no meio do meu povo e jamais me passarei dele. Jamais. Quando Jesus fala jamais, Deus fala na sua palavra jamais, é porque jamais. Tá bom, irmão? Mas será que agora, no tempo da graça, Ele não dá uma entortadinha no prumo? Não, não dá não. Não dá, é prumo. Prumo. E Jesus, sendo questionado por um dos mestres da lei, intérpretes da lei, querendo ser sabido, que andava de sabidão na frente do ungido, ele pergunta: mestre, ainda é bajulador, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E no Evangelho de Marcos ele acrescenta: de toda a sua força. Não, pastor, uma força interior, não, força, braço, física. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e todos os profetas. Pastor, eu fui num lugar, uma profeta me revelou isso, aquilo. Que igreja ela está inserida? Não, o ministério dela é independente. Não creia no que ela falou. Não creia. É daquelas mulheres que Ezequiel fala lá em Ezequiel 34. Ai das profetisas, sacerdotisas que tecem coisas para satisfazer a alma dos ouvintes. São como chacais andando sobre as ruínas, comendo tudo que sobrou lá dentro. Não, irmãos. E quando você ama a Jesus, do jeito que o primeiro e grande mandamento, o Espírito Santo não veio para te ensinar a fazer chega, não. Isso é nós que fazemos. O Espírito Santo não faz isso, nós fazemos. Pastor, você quer dizer que não, irmão, é a nossa reação, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo incendeia, entra em parafuso e acontece essas coisas na presença de Deus, não tem nada errado. Bom, quem me conhece sabe como é que eu fico no manto aqui, irmão. Agora, o que o Espírito Santo vai te ensinar de verdade, primeira, principal, primordial, a principal atenção do Consolador, o principal e grande objetivo maior do Espírito Santo é te ensinar a amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Eu queria pedir para você ficar de pé, por gentileza. Eu quero encerrar porque também meu tempo foi. Ame a Deus. Semana que vem eu quero falar como nós fazemos isso. Eu quero desejar, estou pedindo para o Espírito Santo, me ajuda a ministrar isso. Porque se nós formos ver, irmãos, o que está acontecendo com o mundo hoje é cada vez mais imediatista. Nós queremos pregações fast food. Para que eu vou desenvolver um conhecimento com a minha igreja local? Para que eu vou desenvolver um crescimento de conhecimento junto com a minha igreja, se eu posso ir no fulano de tal e comer um fast food de como ter vitória financeira? Deixa eu deixar claro uma coisa para você: eu não estou falando mal disso, até porque eu trago essas pessoas para equipar o nosso corpo aqui. São mestres que falam sobre isso. Eu quero trazer muito mais. Só que, meu irmão, se eu não permitir que o Espírito Santo me ensine a amá-lo, eu não vou ter nada.
e não vou fazer nada. Porque ele fala assim: ame ao Senhor seu Deus. Ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração. Então o firme fundamento é a fé no Senhor Jesus que nos colocou isso aqui. O construtor é o Espírito Santo que vai nos ensinar. Os tijolos, levanta a mãozinha aí, tijolo, pedra viva da casa do Senhor, aleluia. Mas sabe qual que é a argamassa? Sabe qual que é a argamassa? O amar ao próximo como a ti mesmo. O ferro, o concreto, a viga, as colunas. Ame ao Senhor, o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus, não o Deus do pastor Michel. Pastor Michel, mas é o nosso Deus. Claro que é, mas Ele quer se revelar a você, e me manifestarei a Ele, e eu e meu Pai viremos em ti, faremos morada. O Espírito Santo quer habitar dentro de você, revelar o Senhor Jesus, a face de Jesus, para que você, ao contemplar a face do seu Deus, você se apaixone e fala: uau, que Deus é esse? Isso, você entendeu? Você vai começar a experimentar os melhores dias da sua vida. Os melhores. Ainda que as mais densas trevas se levantem, o Senhor será o seu abrigo. Ainda que lanças e dardos e arcos se arquem para cima de você, o Senhor vai quebrar a lança e entortar os arcos, porque Ele é com você na mais feroz batalha, porque você aprendeu a conhecê-lo. Não é mais o Senhor da música, não é o Senhor de um pregador, não é mais o Senhor do momento, não, é o Senhor que te revela a você. E esse Senhor vai fazer, sabe o que? Vai colocar amor em você, estar na igreja. Você vai amar estar na igreja, porque você vai olhar para o irmão e falar: meu Deus, olha, além de lindo, esse homem é cheio do Espírito Santo. Você vai querer vê-lo, porque você está vendo Jesus nele, porque você se apaixonou por Jesus. Então você vem para a igreja. Ah, mas a igreja está cheia de gente chata. Exatamente para quê? Para que você veja como você também é chato. E como Ele também tem que te amar, você vai ver o aperfeiçoamento dos santos, você vai ver a ação do Espírito Santo te ensinando o segundo mandamento, que é tão importante, tão primordial quanto: ame ao próximo como a ti mesmo. Feche seus olhos, por gentileza. Nós viramos o ano pedindo para Jesus nos ensinar a amar Ele. Me ensina a te amar, Senhor. Me ensina a te amar, Senhor. Como tu és. Me ensina a te amar, Senhor. Me ensina a te amar, Senhor. Me ensina a te amar, Senhor. Senhor, o Senhor sabe, Como tu és. o Senhor conhece a nossa condição. O Senhor sabe, o Senhor enviou o Teu Espírito para nos ensinar a te amar, porque nós não conseguimos. Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nos ensina a nos desarmar. Na sua presença, semana quando formos te buscar, nos ensina a não te buscar já armado, eu te conheço. Amém, nós te conhecemos, Senhor, mas que a gente possa, Senhor, eu não te conheço. O que o Senhor vai mostrar para mim hoje, eu tenho certeza que eu não conheço, porque o Senhor é o Deus de novidade, o Senhor é o Deus que faz coisas novas. Me ensina a te amar. Me ensina a te amar, Jesus.
O Senhor conhece a nossa condição difícil, no mundo que estamos vivendo. O Senhor falou como era nos tempos de Noé, e nós estamos começando a ver isso, Senhor. Os tempos de Noé estão acontecendo. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ensina a te amar. Nos ensina a caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem estabelecido para o seu povo nesse tempo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ensina a amar Deus mais do que qualquer outra coisa, mais do que as coisas temporais, Pai, mais do que as estruturas, mais do que o meu ministério, o meu chamado, mais do que tudo isso, amar o Senhor. Amar o Senhor. Que nós possamos, em o nome de Jesus, meu Pai, essa semana caminhar na consolação do Teu Espírito, caminhando, Pai, caminhando, conhecendo o Senhor, caminhando, Senhor, por um caminho de amor, o amor que o Senhor nos amou primeiro. Esse amor que nós vamos amar o Senhor não vem de nós, o Senhor já amou primeiro, por isso nós vamos te amar. Então que nós possamos caminhar por esse amor que o Senhor nos amou, nessas consolações do Espírito, no amor do nosso Senhor Jesus, e na graça que o Senhor nos concedeu de estar contigo, Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém.